Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, espero que esteja tudo bem com vocês. Nós estamos aqui nessa última aula desse quarto módulo para a glória do nome do Senhor e nós vamos estudar sobre a evangelização em redes sociais. Vamos ver como nós podemos estar utilizando as redes sociais para falar do Senhor Jesus Cristo. Então, acompanhando aqui o nosso texto, veja só o que diz: vivemos em um mundo conectado e muitos irmãos ainda não despertaram para fazer das redes sociais um meio de evangelização. Então, nós vivemos em um mundo em que ele está conectado através da internet, através dos aplicativos, das redes sociais, que são muitas aí, não é? São várias as redes sociais. Nós podemos estar entrando em contato com pessoas que estão a quilômetros de distância, pessoas até mesmo que estão em outro estado, que estão em outro país. Um exemplo disso é essa plataforma que nós estamos utilizando aqui agora para nós estarmos ministrando esse curso. Então, através do YouTube, através da internet, nós que estamos em lugares diferentes, estamos conseguindo estar conectados através dessas redes sociais, das mídias sociais. Então, é bom nós despertarmos e fazermos das redes sociais um meio de evangelização. Através das redes sociais, nós podemos alcançar um número grande de pessoas com a pregação do Evangelho. Então, se as nossas contas sociais, por um exemplo, né, elas tiverem um alcance grande, aí nós conseguiremos alcançar muitas pessoas para a glória de Deus, através do Facebook, do Instagram, enfim. Quanto mais pessoas forem alcançadas com a pregação do Evangelho, melhor. Nós temos à nossa disposição hoje mecanismos que os nossos irmãos no passado eles não tinham, como é hoje a questão da internet. Hoje nós podemos transmitir cultos online, podemos transmitir testemunho de pessoas aí. Então, é só nós vermos a forma correta de utilizarmos as redes sociais para o bem do reino de Deus, para o bem da obra do Senhor Jesus. Então, nós precisamos utilizar as redes sociais, sim, para evangelizar. O público maior, a maioria do público hoje estão conectados nas redes sociais. E na maioria de casos é mais fácil nós alcançarmos pessoas através das redes sociais do que indo lá onde elas estão, por um exemplo, não é? Então, por isso as redes sociais elas se tornam importantes aqui no que diz respeito à evangelização. São várias as redes sociais e plataformas que nós podemos utilizar para estar evangelizando. O mais conhecido e o mais utilizado deles é o WhatsApp, aplicativo de mensagens, que nós temos aqui o nosso grupo no WhatsApp, não é? Então nós podemos utilizar o WhatsApp para evangelizar, nós podemos utilizar as mensagens privadas, as mensagens nos grupos, nós podemos utilizar os status, enfim, são muitas formas de estar evangelizando através do WhatsApp. Tem também o Instagram, que nós podemos estar utilizando, evangelizando as pessoas através dos stories, através ali dos reels, né? Então são muitas as formas de nós estarmos também evangelizando. E aí nós temos o Telegram, que algumas pessoas não gostam, mas tem muita gente conectada também no Telegram e nós podemos evangelizar muitas pessoas através dessa plataforma. Nós temos também o X, o X, o que é o antigo Twitter, que recentemente, quando eu estou gravando este vídeo, essa videoaula aqui, ele foi bloqueado pelo ministro Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, mas ele é, quando disponível, uma boa, uma ótima ferramenta para se estar evangelizando. Também tem o YouTube, uma plataforma de vídeo, Facebook, que é muito parecido ali com o Instagram. Nós temos o TikTok, plataforma de vídeo também, dentre outros, como também nós temos o Quai,
o Kawaii, né? Então, meus irmãos, essas aqui são exemplos de plataformas e redes sociais que nós podemos estar utilizando para evangelizar as pessoas, para levar a mensagem do evangelho para as pessoas. Então, se nós utilizarmos, e essas são redes sociais e plataformas que nós utilizamos no dia a dia, não é? Nós utilizamos o WhatsApp a todo momento, o Instagram a todo momento. O Telegram tem pessoas que não utilizam, né? O Twitter, muita gente utiliza. O YouTube, muita gente utiliza. O Facebook, muita gente ainda utiliza o Facebook. O TikTok, então, nem se fala. Deixa eu ir tomar uma água. Então, meus irmãos, que nós possamos estar, então, utilizando essas plataformas e essas redes sociais para estar evangelizando, para estar falando do nome do Senhor Jesus. Vamos aqui para o nosso próximo slide. Há inúmeros testemunhos de pessoas que foram salvas quando ouviram o evangelho por meio das redes sociais. Pregação no YouTube, alguém que evangelizou por meio do WhatsApp, etc. Nós temos exemplo aqui na congregação onde eu estou me congregando, pessoas que foram salvas, né, por Jesus através de outros irmãos que estavam utilizando o WhatsApp para evangelizar. Principalmente ali no período da pandemia, se fazia cultos através do WhatsApp, e num desses momentos pessoas se converteram e estão até hoje na igreja. Louvado seja Deus por isso. Então nós devemos usar as redes sociais para falar de Jesus ao mundo. Existem pessoas pessoas crentes, tá? Pessoas crentes que elas têm um alcance muito grande aí através das redes sociais dela. Conseguem alcançar 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, 30 mil pessoas, compartilhando vídeos, aqueles vídeos engraçados, aqueles vídeos curtos de 30, 40 segundos, 1 minuto no máximo. Imagina se essas pessoas utilizassem esse alcance delas para falar de Jesus, não é? Através de um vídeo, elas alcançariam 10 mil pessoas, alcançariam 20 mil pessoas, coisa que nós não conseguimos alcançar quando nós estamos falando assim de congregações pequenas. Nós não conseguimos alcançar essa quantidade de pessoas em um culto, por exemplo. E às vezes em um vídeo nós conseguimos alcançar esse número de pessoas. Então, que a gente possa, eu quero incentivar você que está me ouvindo aqui, que está participando dessa aula. Eu quero incentivar você a fazer das suas redes sociais um mecanismo de evangelização, um instrumento para que você fale de Jesus para as outras pessoas. Por isso, a importância do surgimento agora, né, de um departamento de mídia que está sendo implementado em várias congregações, em várias igrejas, e nós temos visto aí um crescente no que diz respeito a esse assunto, que é a mídia da igreja. A mídia da igreja é responsável justamente pela questão de cuidar, né, da imagem da igreja nas redes sociais. Transmitem culto, transmitem testemunho, fazem aqueles cartazes de divulgação. Então, que tal se nós utilizássemos, eu quero aqui lançar um desafio para você. Você que está me ouvindo, deixa eu lançar um desafio para você. Eu desafio você que está me ouvindo, você convidar um irmão ou uma irmã, ou você mesmo, e você com o celular, a sua câmera, não precisa de nenhum outro equipamento, só com seu celular. Você conversar com o irmão e pedir para que ele grave um testemunho de fé, o testemunho como ele foi salvo, o testemunho como Jesus encontrou ele, e você divulgar isso nas suas redes sociais ou nas redes sociais da igreja. O desafio está lançado. Eu desafio você a fazer isso. Eu desafio você a encontrar um irmão que tenha um testemunho de vida, um testemunho de transformação pelo Evangelho do Senhor, para que essa pessoa ela testemunhe na frente de uma câmera. Você vai estar gravando essa pessoa, ou você vai estar se gravando e você compartilhar isso nas redes sociais. Que tal? E vamos ver
a quantidade de pessoas que vão ser impactadas por esse testemunho. Então faça isso. Vamos falar de Jesus também através das redes sociais. As redes sociais, a mídia social, pode, às vezes, consegue chegar aonde os nossos pés não conseguem chegar. Às vezes pessoas estão em casa depressivas, pessoas estão fracas, pensando que Deus abandonou elas, pensando que para elas não tem mais jeito, e elas estão lá no Instagram, no Facebook, ou qualquer outra rede social, vendo coisas aleatórias, e de repente ela vê lá na caixa de mensagens, é uma mensagem sua, mandando uma mensagem para essa pessoa, mostrando o quanto Jesus ama essa pessoa, amou essa pessoa de tal forma que morreu por essa pessoa na cruz. Às vezes, o que uma pessoa precisa é justamente entender que Jesus a ama, que Jesus quer salvá-la e que Jesus se importa com ela. Então, faça isso, utilize as suas redes sociais, utilize elas como uma ferramenta de propagação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Há de se evitar, eu peço desculpa eu ter batido aqui na câmara, né? Há de se evitar o extremo de nos acomodarmos ao ponto de não achar necessário mais sair do quarto para falar de Jesus ao vizinho, por exemplo. Então, tem essa questão que deve ser levada em consideração, que é o extremo. O extremo é eu me acostumar com as redes sociais e utilizar as redes sociais como meu único meio para evangelizar. Eu ficar acomodado de tal forma, de uma forma tal, que eu não saia mais de dentro do meu quarto, que eu fique no meu quarto trancado o dia inteiro gravando vídeos, editando vídeos e tudo mais para postar nas redes sociais. Não ter mais aquele contato direto com a pessoa. Lembra quando nós falamos sobre a evangelização pessoal? Que a evangelização pessoal é um dos principais meios e o mais eficaz deles de evangelizar, porque nós vamos estar frente a frente com a pessoa, olhando olho no olho da pessoa, vendo, conversando com a pessoa frente a frente, dando a ela a oportunidade dela se expressar, conversar com a gente. Então, isso é importante. Agora, claro que nós não devemos menosprezar as redes sociais como um meio de evangelização, mas também nós não podemos supervalorizar ela, supervalorizar a rede social e colocar as outras formas de evangelização para escanteio. Justamente o objetivo deste módulo é mostrar para você que existem várias formas de nós estarmos evangelizando. Existem várias formas de nós estarmos alcançando outras pessoas. E as redes sociais são uma dessas formas. Nós não podemos ficar acomodados no nosso quarto ou dentro de casa gravando vídeos e nos esquecermos de praticarmos os outros tipos de evangelização. Esse aqui não pode ser um método exclusivo da igreja de evangelizar, jamais. As redes sociais, acompanhe comigo na leitura, devem ser um meio e não o único. Deve ser um meio e não o único meio para evangelizar. Já falamos que um dos métodos mais eficazes é a evangelização pessoal. Mas isso não nos impede de utilizarmos outros métodos e estratégias, e esse é o objetivo deste módulo. Então nós não podemos cruzar os braços e ficar falando de Jesus somente através das redes sociais, né? Utilizando o celular. Não, nós devemos sim utilizar o celular, mas não devemos ficar preso somente a ele. Nós devemos também utilizar principalmente a evangelização pessoal. Então, indo aqui para o nosso slide, o nosso último, né, aproveitando que nós estamos falando sobre redes sociais, queremos aqui deixar claro que as plataformas de vídeos, cultos online, coisas afim, não substituem a presença física no culto. É necessário que os servos de Deus se congreguem, adorem a Deus juntos,
tenham comunhão uns com os outros. Afinal, somos o corpo de Cristo. Então, está entrando em moda agora das pessoas, elas não quererem mais ir para a igreja, fisicamente falando. Agora elas entram no quarto, abrem ali o YouTube e assistem cultos online. Os cultos online, eles são, sim, importantes. Eu reconheço a importância dos cultos online, das pregações gravadas que estão no YouTube. Porém, não substitui a nossa presença física no culto. Eu vou tomar mais um pouco de água aqui. Você precisa estar em comunhão com os seus irmãos. Você precisa estar em comunhão com a igreja. Você precisa ir à igreja. Nós não somos desigrejados, tá? Nós sabemos a importância do templo na vida cristã. Então é necessário nós estarmos no culto, é necessário nós estarmos junto com os irmãos, estar mantendo comunhão com os irmãos, mantendo comunhão com os outros. Agora, os cultos online são importantes? São, claro que são importantes. Até porque tem pessoas em hospitais que não podem ir ao culto, mas elas podem acessar nos hospitais o YouTube e assim estar assistindo os cultos através do YouTube. Tem pessoas, por exemplo, que são crentes, pessoas já idosas e não podem mais ir à igreja, mas que tem acesso ao YouTube e essas plataformas de vídeo, de transmissão de culto online. Então, através dessas plataformas, eles estão ali recebendo o alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Mas isso substitui a nossa presença física no culto? De forma alguma. Eu quero incentivar você a participar dos cultos, a você estar em comunhão com os irmãos, a você estar junto aí com os irmãos da sua congregação, da sua igreja. Jamais despreze a sua congregação, jamais despreze a congregação local qual você faz parte. Participe dos cultos, valorize as atividades da congregação aonde você faz parte. Se tiver atividade na congregação onde você faz parte, vá, meu irmão, participe. Por mais que você possa acompanhar por um desses mecanismos, participe. Então nós precisamos estar juntos para adorarmos a Deus juntos, ter comunhão uns com os outros. Afinal de contas, nós somos o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo está junto, o corpo de Cristo está unido, tá bom? Então que você possa utilizar as suas redes sociais para você evangelizar, para você estar pregando a palavra de Deus, ministrando a palavra do Senhor. Se você for cumprir aquele desafio que eu fiz ainda há pouco, por favor, me marque lá na sua publicação, tá bom? Se for no Instagram, você pode marcar lá @almeda.adriano7, que eu vou estar vendo lá e também estarei sendo edificado através desses testemunhos. Tem muita coisa que o mundo precisa ouvir e que eles estão perto de nós. Tem muitos testemunhos que o mundo precisa ouvir, tem muitos testemunhos que nós precisamos ouvir e que eles às vezes estão perto de nós, mas não conseguem ter o alcance que deveriam ter. Então, que nós possamos estar pregando, estar evangelizando, estar testemunhando através das redes sociais, mas que esse não seja, o nosso principal meio de evangelização. Seja um meio, mas não o principal. Então foi muito bom estar com vocês nesse módulo. Espero que vocês tenham aprendido, absorvido bem o conteúdo, que vocês possam estar colocando em prática esses modelos, esses modos, essas estratégias de evangelizar, evangelização pessoal, que você tome cuidado em evangelizar sozinho, coloque em prática esses conselhos que eu dei para vocês no decorrer das aulas. Coloque em prática também as evangelizações em grupo, tá? E que Deus ele vai continuar abençoando você, abençoando a mensagem que você está
proclamando, e eu oro para que você seja um instrumento poderoso nas mãos de Deus e que nos céus eu esteja lá para glorificar Deus pela sua vida, por tudo aquilo que Deus fez através da sua vida aqui na terra, pelas pessoas que conheceram Jesus através da sua instrumentalidade, porque você se dispôs a ir pregar o evangelho, porque você se dispôs a ser uma voz que clama no deserto. Então, até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus. A paz do Senhor a todos.